Às vezes, um homem toma uma decisão que pode destruir tudo o que ele mais deseja na vida. E Miguel estava prestes a fazer exatamente isso, fingindo ser outra pessoa para espiar a mulher que seria sua esposa. O que ele ouviria nos próximos dias mudaria não apenas o destino dele, mas também o de uma moça chamada Cida, que nem imaginava estar sendo observada por olhos que buscavam julgar seu coração. A poeira subia da estrada de terra sob os pés descalços de Maria Aparecida, conhecida por todos como Cida. Aos 24 anos, ela carregava nos ombros um peso que mulheres de sua idade não deveriam conhecer. A pequena propriedade onde vivia com a família estava caindo aos pedaços, literal e metaforicamente. As cercas pendiam para o lado. Os animais eram poucos e magros, e a pintura da casa descascava como a dignidade que seu pai havia jogado fora nas mesas de jogo da cidade. Naquela manhã de céu azul e sol inclemente, Cida voltava do poço com 2 baldes pesados de água. Suas mãos calejadas seguravam as alças de madeira com firmeza, e ela nem sequer franzia a testa com o esforço. Havia aprendido cedo demais que reclamar não mudava nada. Apenas desperdiçava o ar que poderia usar para respirar e seguir em frente. Sua mãe, Dona Joana, estava deitada novamente. A saúde frágil desde o parto difícil de Rosa, 16 anos atrás. E Rosa, sua irmã caçula, merecia um futuro melhor que aquele pedaço de chão seco e dívidas acumuladas. O pai de Cida estava sentado na varanda, olhando para o horizonte como se esperasse que a sorte aparecesse caminhando pela estrada. Mas a sorte tinha abandonado aquela família há muito tempo, levada pelas mesmas mãos que agora tremiam levemente, mãos de homem que perdeu tudo apostando em promessas de cartas e dados. Ele não olhou para a filha quando ela passou. Talvez por vergonha, talvez porque já não conseguia mais encarar o peso do que tinha feito. Cida despejou a água no tanque de barro e voltou para dentro da casa. O cheiro de café fraco e pão dormido preenchia a cozinha pequena. Rosa estava na mesa, rabiscando algo num caderno velho, provavelmente sonhando com coisas que meninas de 16 anos sonham. Vestidos bonitos, bailes na cidade, um futuro diferente daquele presente árido. Cida sorriu para a irmã, um sorriso cansado, mas verdadeiro. Tudo o que ela fazia, fazia por Rosa. Para que a menina não tivesse que acordar cedo demais, trabalhar pesado demais, desistir cedo demais. Foi naquela tarde que o pai entrou na cozinha com um envelope na mão. O papel era bom, caro, muito diferente das contas que costumavam chegar ali. Ele colocou o envelope na mesa, na frente de Cida, e finalmente a olhou nos olhos. Havia ali um pedido de desculpas que nunca seria verbalizado, mas que ela conseguiu ler na expressão dele. O fazendeiro Miguel mandou uma proposta, disse ele, a voz rouca e baixa. Ele precisa de uma esposa, oferece pagar todas as nossas dívidas e garantir o futuro da Rosa. Em troca, você casa com ele. O silêncio que se seguiu tinha textura, espesso como o ar antes de uma tempestade. Rosa largou o lápis, os olhos arregalados. A mãe, que estava na porta do quarto, segurou o batente da porta como se precisasse dele para não cair. E Cida simplesmente pegou o envelope e o abriu com mãos que não tremiam. Não porque fosse forte, mas porque já tinha chorado todas as lágrimas que tinha direito quando Fernando, aquele rapaz bonito da cidade, tinha sumido da vida dela ao descobrir que a família estava falida. A carta era formal, escrita com letra firme e educada. Miguel apresentava-se como viúvo, proprietário da maior fazenda de café da região. Homem sério e trabalhador, que buscava uma esposa para cuidar da casa e, eventualmente, dar-lhe filhos. Não havia promessas de amor. Não havia falsas declarações românticas. Era uma proposta comercial, clara e direta, honesta, pelo menos nisso. Cida leu a carta 2 vezes. Depois dobrou-a cuidadosamente e colocou-a de volta no envelope.
Olhou para Rosa, para aquele rosto jovem e sonhador que merecia conhecer coisas boas da vida. Olhou para a mãe, fraca e doente, que precisava de remédios que não podiam comprar. Olhou para o pai, aquele homem quebrado que tinha destruído tudo, mas que ainda era seu pai. Eu aceito, disse ela, simples assim. 2 palavras que mudariam tudo. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família. Se inscreva para não perder nenhuma história como essa. É de graça e você ajuda a fortalecer essa comunidade de pessoas que adoram histórias emocionantes. Escreva também nos comentários de onde você nos ouve. A gente adora saber até onde nossas histórias chegam. Rosa começou a chorar, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio misturadas com culpa. Cida se levantou, abraçou a irmã e sussurrou no ouvido dela que estava tudo bem, que algumas pessoas nascem para sacrificar e outras para serem salvas, e que não havia vergonha nenhuma em nenhum dos 2 papéis. O pai escreveu a resposta naquela mesma noite, aceitando a proposta. Em poucas semanas, Cida seria a esposa do fazendeiro Miguel, um homem que ela nunca tinha visto, sobre quem sabia apenas o que as fofocas da região contavam. Diziam que ele era um homem fechado, sério demais, que raramente sorria desde que a esposa Lúcia tinha morrido 5 anos atrás. Diziam que o parto tinha sido terrível, que ela tinha sangrado por horas antes de partir, e que o bebê, um menino, tinha vivido apenas 2 dias. Diziam que Miguel tinha mudado depois disso, que tinha se tornado frio, distante, dedicando-se apenas ao trabalho na fazenda como se quisesse esquecer que tinha um coração batendo no peito. Mas Cida não esperava amor dele. Esperava apenas respeito, um teto seguro e a possibilidade de cuidar de sua irmã. O resto eram luxos que ela tinha aprendido a viver sem. Enquanto Cida preparava seu coração para um casamento sem amor, Miguel estava em sua fazenda, a muitos quilômetros dali, olhando pela janela do escritório para as terras que se estendiam até onde a vista alcançava. Ele tinha construído tudo aquilo com as próprias mãos, junto com Lúcia. Cada pé de café plantado era uma memória, cada cerca erguida tinha o suor dos 2. E agora estava ali, sozinho, prestes a trazer outra mulher para ocupar o lugar que ainda doía como ferida aberta. Seu Antônio, o capataz que trabalhava com ele há mais de 20 anos, entrou no escritório sem bater. Era o único que tinha essa liberdade. Homem de cabelos brancos e mãos grossas de tanto trabalho, ele conhecia Miguel desde que o patrão era apenas um menino ajudando o pai na lavoura. "O senhor está com aquela cara de novo", disse Antônio, sentando-se na cadeira em frente à mesa sem pedir licença. "A cara de homem que vai fazer besteira." Miguel virou-se da janela. "Não é besteira, é precaução. Precaução é trancar a porta de noite. O que o senhor quer fazer é loucura." Miguel tinha contado o plano para Antônio na noite anterior. Queria se disfarçar de peão, ir trabalhar na propriedade da família de Cida, observá-la sem que ela soubesse quem ele era. Ver se ela era uma mulher de verdade ou apenas mais uma que via nele uma forma de escapar da pobreza. Depois do que tinha passado, depois de perder Lúcia e o filho, não podia se dar ao luxo de confiar cegamente. "Ela aceitou casar comigo sem me conhecer", argumentou Miguel. "Isso já diz muito. Diz que a família está desesperada", retrucou Antônio. "Não diz nada sobre o caráter dela. Exatamente por isso preciso saber." Antônio balançou a cabeça, mas conhecia aquele homem bem demais para saber que, uma vez decidido, não havia argumento que o fizesse mudar de ideia. "Então está bem. Vou preparar as roupas velhas, os documentos falsos dizendo que você é um tal de José das Couves, procurando trabalho temporário. Mas quando isso explodir na cara do senhor, e vai explodir, não diga que não avisei." 2 dias depois, Miguel desceu de uma carroça velha na entrada da propriedade da família de Cida.
Vestia calças remendadas, camisa de algodão surrada e um chapéu de palha desbotado. Tinha deixado a barba crescer por 3 dias e esfregado terra nas mãos para esconder a pele que, apesar do trabalho na fazenda, não tinha as mesmas marcas de quem trabalha por necessidade desde criança. O pai de Cida o recebeu com desconfiança, mas precisava de braços para o trabalho. Perguntou de onde vinha, o que sabia fazer, quanto cobrava. Miguel, como José, respondeu com voz mais grossa que a sua natural. Disse que vinha de longe, que sabia de tudo um pouco, que trabalhava por comida e um lugar para dormir. O velho aceitou. Tinha cercas para consertar, lenha para rachar, terra para preparar. E depois do casamento da filha, com o dinheiro que o fazendeiro ia mandar, talvez pudesse pagar o salário atrasado. Foi assim que Miguel passou a viver naquela propriedade pequena e decadente. Acordava antes do sol nascer, trabalhava até o corpo doer, comia o que lhe davam e dormia num canto do celeiro com os outros trabalhadores temporários. E observava. Observava tudo. Cida acordava cedo, sempre a primeira. Acendia o fogão, preparava café, cuidava da mãe doente. Falava pouco, mas quando falava, sua voz tinha uma firmeza que contrastava com a delicadeza do rosto. Ela tratava os trabalhadores com respeito, algo raro. Não os via como inferiores, apenas como pessoas fazendo um trabalho. Quando um dos peões mais velhos passou mal no sol, foi ela quem trouxe água fresca, quem o ajudou até a sombra, quem ficou ali até ter certeza de que ele estava bem. Miguel, disfarçado de José, observava aquilo de longe, fingindo estar ocupado consertando uma cerca. Havia algo naquela moça que o intrigava. Ela não sorria muito, mas quando sorria para a irmã mais nova, o sorriso era verdadeiro, alcançava os olhos. Ela era magra. Não da magreza elegante das mulheres da cidade, mas da magreza de quem divide o prato para que outros comam mais. As mãos dela eram ásperas, calejadas, mãos de quem trabalha duro. No terceiro dia, enquanto Miguel rachava lenha perto da casa, ouviu música. Era um violão tocado com habilidade e uma voz feminina que cantava baixinho. Ele se aproximou da janela dos fundos e viu Cida sentada numa cadeira velha, o violão no colo, cantando para a irmã e para a mãe. A letra falava de esperança, de dias melhores, de não desistir mesmo quando tudo parece perdido. E havia tanta emoção naquela voz que Miguel sentiu algo apertar no peito, algo que não sentia há 5 anos. Quando ela terminou de cantar, Rosa aplaudiu e pediu outra música. Mas Cida balançou a cabeça, disse que precisava terminar de lavar as roupas antes de escurecer. Colocou o violão de lado com cuidado, como quem guarda algo precioso, e voltou para o trabalho. Mas Miguel tinha visto naqueles breves minutos uma mulher que ainda tinha sonhos guardados em algum lugar do coração, mesmo que a vida tentasse esmagá-los todos os dias. À noite, no celeiro, os outros trabalhadores conversavam sobre suas vidas, sobre as famílias que tinham deixado para trás, sobre os patrões bons e ruins que tinham conhecido. Miguel fingia dormir, mas escutava tudo. Escutava também quando falavam sobre Cida, sempre com respeito. Diziam que ela era moça de palavra, que nunca prometia o que não podia cumprir, que tratava todo mundo com a mesma dignidade. Um dos peões mais velhos comentou que era uma pena ela ter que casar com um desconhecido, que merecia alguém que a valorizasse de verdade. Miguel ficou acordado por horas, depois que todos dormiram. As palavras do velho ecoavam na cabeça dele. Será que ele valorizaria Cida de verdade? Ou estava apenas procurando alguém para preencher um vazio, para cumprir uma função? E essa farsa toda, esse disfarce, não seria apenas mais uma forma de controlá-la antes mesmo de conhecê-la de verdade? Mas era tarde demais para voltar atrás. Já estava ali, já tinha mentido, já tinha começado a observá-la. Precisava continuar até ter certeza, até saber se podia confiar nela.
até descobrir quem Maria Aparecida realmente era, quando ninguém importante estava olhando. Só que a cada dia que passava, Miguel percebia algo perturbador. Talvez não fosse Cida quem estava sendo testada. Talvez fosse ele mesmo. A primeira semana passou devagar, cada dia parecendo ter mais horas que o normal. Miguel trabalhava sob o sol forte, suava, sentia as costas doerem de um jeito que não sentia há anos. Ele tinha esquecido como era trabalhar assim, sem a posição de patrão, sem o respeito automático que o nome dele carregava. Era humilhante e, estranhamente, libertador ao mesmo tempo. Cida mal falava com os trabalhadores além do necessário. Bom dia, boa tarde, o almoço está pronto, cuidado com aquela ferramenta. Frases curtas, práticas, sem espaço para intimidade. Mas Miguel notava os pequenos gestos. Como ela sempre servia os trabalhadores primeiro, antes de comer. Como guardava as sobras melhores para o peão mais velho, que tinha dificuldade para mastigar. Como nunca reclamava, mesmo quando era óbvio que estava exausta. Foi no 8º dia que aconteceu a primeira conversa de verdade entre eles. Miguel estava consertando o portão da frente, uma dobradiça enferrujada que precisava ser trocada. Cida apareceu com um copo de água fresca e um pedaço de pão. "O senhor deve estar com fome", disse ela, estendendo a comida. "Desculpa ser tão pouco, mas é o que temos." Miguel pegou o pão e seus dedos roçaram nos dela por um segundo. "Já é mais do que muitos oferecem", respondeu ele, lembrando-se de manter a voz mais rústica. "A senhora é muito generosa." Cida deu de ombros. Generosidade seria ter mais para dar. Isso aqui é apenas decência. Ela ia se virar para ir embora, mas Miguel falou antes de pensar. "A senhora toca violão muito bem. Ouvi outro dia." Ela parou, virou-se devagar, um lampejo de surpresa nos olhos. "O senhor ouviu? Desculpa, não queria ser intrometido, mas estava trabalhando perto da janela e a música chegou até mim. Faz tempo que não ouvia algo tão bonito." Cida ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se aquele comentário era apropriado ou não. Então, pela primeira vez, ela sorriu. Não um sorriso grande, mas real. "Minha mãe que me ensinou. Antes de ficar doente, ela tocava na igreja aos domingos. Ela tem sorte de ter uma filha que continua fazendo música mesmo quando a vida não dá muitos motivos para cantar." As palavras saíram mais profundas do que Miguel pretendia. Cida o olhou de um jeito diferente, como se o enxergasse pela primeira vez. "O senhor não fala como os outros trabalhadores", disse ela, quase uma acusação, mais suave. Miguel sentiu o coração acelerar. "Fui criado por uma tia que valorizava a educação. Me ensinou a ler, escrever, falar direito. Depois ela morreu e precisei trabalhar. Mas as palavras ficaram." Cida assentiu, parecendo aceitar a explicação. "Guarde as palavras então. São tesouros que ninguém pode roubar de você." E foi embora, deixando Miguel sozinho com o pão na mão e um aperto no peito que não sabia nomear. Ele tinha mentido para ela de novo, criado mais uma camada de falsidade. Mas a forma como ela tinha falado sobre palavras como tesouros, havia algo tão puro naquilo que ele quis, pela primeira vez, ser honesto. Os dias seguintes trouxeram mais conversas. Pequenas, sempre breves, mas significativas. Cida começou a parar quando passava por ele trabalhando, a fazer perguntas sobre de onde vinha, o que tinha visto pelo mundo. Miguel, como José, inventava histórias, mas colocava verdades no meio. Falava sobre trabalhar duro, sobre perder pessoas amadas, sobre continuar mesmo quando tudo parece perdido. E Cida ouvia, realmente ouvia, com uma atenção que fazia Miguel se sentir visto de um jeito que não se sentia há anos. Uma tarde, enquanto ele ajudava a carregar água do poço, Cida comentou sobre o casamento que se aproximava. "Vou me casar em 3 semanas", disse ela, a voz neutra demais para ser natural, "com um homem que nunca vi."
O senhor está com medo? Miguel perguntou, precisando ouvir a resposta. Cida parou de andar, os baldes de água balançando nas mãos. Medo? Não. Medo seria um luxo. Estou resignada. É diferente. Mas a senhora merece mais que resignação. Ela o encarou, e havia algo feroz naqueles olhos. Merecer e conseguir são duas coisas muito diferentes, José. Aprendi isso cedo. A vida não dá o que merecemos, dá o que sobra depois que os outros pegam o que querem. As palavras eram amargas, mas verdadeiras, e Miguel sentiu cada uma delas como um tapa na cara. Era assim que ela via o mundo? Era assim que ela via o casamento com ele? Como sobra, como resto, como o que ninguém mais quis. Naquela noite, deitado no celeiro, Miguel não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto de madeira velha, pensando em Lucia. Ela tinha escolhido casar com ele por amor, tinha visto nele alguém que valia a pena. Mas Cida estava apenas sobrevivendo, fazendo o que precisava fazer para salvar a família. Não havia romance nisso. Não havia escolha real. E ele, disfarçado de peão, observando-a como quem observa um animal no pasto antes de comprar, era melhor que isso. A resposta veio rápida e dolorosa. Não, não era. Mas já estava no meio da farsa. Já tinha mentido tanto que revelar a verdade agora seria ainda pior. Então continuou, dia após dia, trabalhando ao lado dela, conversando, ouvindo, aprendendo quem Maria Aparecida era. E a cada dia que passava, gostava mais do que descobria. A força silenciosa dela, a forma como cuidava de todos, sem esperar nada em troca, a inteligência afiada escondida atrás de frases simples. Ela era muito mais do que ele tinha imaginado, muito mais do que merecia. E isso tornava a mentira ainda mais insuportável. Mas Miguel era teimoso, sempre tinha sido. Ia até o fim daquilo, ia descobrir toda a verdade sobre Cida, e depois, encontraria um jeito de consertar a bagunça que tinha criado. Pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo todas as noites, antes de finalmente conseguir dormir, com a consciência pesando mais que qualquer saco de café que já tinha carregado. A segunda semana trouxe chuva. Não aquela chuva forte que destrói plantações, mas a chuva mansa que o sertão tanto precisava, que fazia a terra suspirar aliviada e as plantas levantarem as folhas para o céu. Com a chuva, o trabalho na roça diminuiu, e os trabalhadores se recolheram ao celeiro, consertando ferramentas, tecendo cestos, matando o tempo. Miguel estava remendando uma corda quando viu Cida correr para o celeiro, encharcada, rindo de um jeito que ele nunca tinha visto antes. A chuva tinha pegado ela de surpresa no caminho do açude, e agora estava ali, pingando água, o cabelo grudado no rosto, parecendo anos mais jovem quando ria assim. Rosa veio atrás, também encharcada, e as duas se olharam e riram mais ainda. Era um momento raro, de leveza pura, sem o peso das preocupações. Miguel se pegou sorrindo também, contagiado por aquela alegria simples. Quando a chuva diminuiu para uma garoa fina, Cida se sentou num canto do celeiro para secar e Miguel, reunindo coragem, se aproximou. "Posso sentar aqui?" perguntou. Ela assentiu. "Está livre." Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o tamborilar da chuva no telhado de zinco. Então Cida falou, sem olhar para ele. "O senhor perguntou se eu tinha medo do casamento." Perguntei. "A verdade é que tenho medo de outras coisas. Tenho medo de decepcionar. Tenho medo de não ser o que ele espera. Tenho medo..." Ela pausou, engoliu seco. "De morrer como tantas mulheres morrem, tentando dar filhos para homens que mal as conhecem." Miguel sentiu como se tivessem arrancado o ar dos seus pulmões. Ele sabia sobre a morte de Lucia, sabia a dor que tinha sido, mas nunca tinha pensado no medo que outras mulheres carregavam por causa de histórias como aquela. "Minha mãe quase morreu quando teve Rosa", continuou Cida, a voz baixa. "Sangrou por 3 dias.
O médico disse que ela não deveria ter mais filhos, que o corpo dela não aguentava. E agora eu vou ter que... Ela não terminou a frase. Talvez o fazendeiro entenda seus medos, disse Miguel, escolhendo as palavras com cuidado. Talvez ele seja compreensivo. Cida soltou uma risada sem humor. Homens ricos não se casam para serem compreensivos. Se casam para terem herdeiros, para continuarem suas famílias. Meu medo não importa. Minha função importa. O senhor já amou alguém? Miguel perguntou, mudando de assunto, mas precisando saber. Ela ficou quieta por tanto tempo que ele achou que não ia responder. Então ela falou. Achei que sim. Tinha um rapaz, Fernando, da cidade. Vinha aqui para visitar uns parentes. Era bonito, falava bonito, prometia coisas bonitas. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Quando meu pai perdeu tudo no jogo, Fernando sumiu, nem se despediu. Mandou um recado com o primo dizendo que tinha arranjado outro compromisso. Miguel sentiu raiva daquele homem covarde que tinha machucado Cida. E o que a senhora sentiu? Sentir? Cida olhou para as próprias mãos. No começo, dor. Aquela dor que parece que vai matar, mas não mata. Só fica ali, doendo. Depois, raiva. De mim mesma por ter sido tola. Por ter acreditado que alguém como ele poderia querer alguém como eu de verdade. E agora só sinto vazio. Como se aquela parte de mim que sabia sonhar tivesse morrido junto com as promessas dele. Ela não morreu, disse Miguel, com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Eu vi a senhora tocando violão para sua mãe e sua irmã. Vi a senhora rindo há pouco na chuva. Partes machucadas não são partes mortas. Às vezes só estão dormindo, esperando motivo para acordar de novo. Cida o olhou e havia lágrimas nos olhos dela, mas não caíram. O senhor fala de um jeito... José, quem você era antes de virar peão? Alguém que também foi machucado, respondeu Miguel. E isso era verdade. Alguém que também achou que nunca ia conseguir sentir nada de novo. Mas a vida tem dessas coisas. Quando a gente menos espera, aparece uma razão para tentar de novo. Eles ficaram se olhando, e Miguel viu quando a expressão dela mudou. Havia ali algo parecido com reconhecimento, com conexão. Como se ela o visse de verdade, além do disfarce, além das mentiras. E isso assustou ele mais do que qualquer coisa. Está gostando dessa história? Então clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração de vocês. A chuva parou completamente e Cida se levantou. Preciso voltar para casa. Minha mãe deve estar preocupada. Miguel ficou sozinho no celeiro, com as palavras dela ecoando na cabeça. Ela tinha medo de morrer no parto. Tinha sido traída por um homem covarde. Achava que tinha perdido a capacidade de sonhar. E ele, Miguel, estava ali mentindo para ela, testando ela, como se fosse digno de julgar qualquer um. A culpa era um peso no peito dele, crescendo a cada dia. Mas junto com a culpa, crescia também outra coisa. Algo que ele não sentia há 5 anos. Algo que parecia perigosamente com esperança, com desejo de recomeçar, com a vontade louca de merecer a confiança que Cida estava começando a depositar naquele peão chamado José, sem saber que José e o fazendeiro que a assustava eram a mesma pessoa. E Miguel sabia que estava cavando um buraco cada vez mais fundo. Um buraco do qual talvez não conseguisse sair quando a verdade finalmente viesse à tona. No 16º dia, desde que Miguel tinha chegado ali disfarçado, uma moça da vizinhança apareceu para visitar Cida. Chamava-se Terezinha. Era da mesma idade que Cida. E pelo jeito como as duas se abraçaram, era uma amizade antiga e verdadeira. Miguel estava consertando a cerca dos fundos, um trabalho que permitia que ele ficasse perto da casa sem parecer suspeito. As duas amigas se sentaram debaixo da mangueira no quintal,
e ele podia ouvir o murmúrio das vozes, mas não as palavras. Até que elas começaram a falar mais alto, mais à vontade, achando que estavam sozinhas. Então é verdade? A voz de Terezinha tinha preocupação misturada com curiosidade. Você vai mesmo casar com o fazendeiro Miguel? Vou. A voz de Cida era firme, mas cansada. Daqui a uma semana. Mas Cida, você nem conhece o homem. Dizem que ele é fechado, que nunca sorri, que ficou duro depois que a esposa morreu. Como você vai viver com alguém assim? Miguel parou de martelar a cerca, segurando a respiração para ouvir melhor. Seu coração batia forte no peito. Vou viver do jeito que der, respondeu Cida. Não tenho escolha, Terezinha. Meu pai deve para metade da cidade. Rosa precisa de um futuro. Minha mãe precisa de remédios. Se eu não casar, vamos perder tudo. A propriedade, a casa, tudo. Mas e você? E o que você precisa? Silêncio. Miguel arriscou olhar por cima da cerca e viu Cida com o rosto entre as mãos. Eu? Eu preciso parar de ser egoísta e pensar só na minha família. É isso que eu preciso. Não é egoísmo querer ser feliz. Terezinha pegou as mãos da amiga. Você já sofreu tanto com aquele Fernando desgraçado. Agora vai se enterrar viva, casando com um homem que você não ama, que não te ama, só por dinheiro? Não é só por dinheiro. A voz de Cida subiu, cheia de emoção. É por sobrevivência, é por dignidade. É para que minha irmã não tenha que fazer o que eu estou fazendo. Você não entende, Terezinha. Você tem família estruturada, seu pai não joga, sua mãe não está morrendo aos poucos. Você pode esperar por amor, eu não posso. Miguel sentiu cada palavra como uma pedra sendo jogada nele. Ela estava certa. Ele não entendia. Vivia na fazenda grande, com dinheiro, com escolhas. E estava ali, escondido, julgando a mulher que tinha sido empurrada para aquele casamento pela necessidade. Mas Terezinha não desistiu. E se ele for cruel? E se ele te maltratar? Então vou aguentar, porque já passei por coisa pior. Já passei pela humilhação de ser abandonada quando mais precisava de alguém. Já passei pela vergonha de ver meu pai entregando seu próprio vício. Já passei pelas noites em claro, cuidando da minha mãe, enquanto ela chorava de dor. Um marido frio e distante. Posso lidar com isso. Cida... A voz de Terezinha estava chorosa agora. Não, deixa eu terminar. A voz de Cida estava mais baixa, mas cada palavra era clara. Sabe o que é o pior? O pior não é casar sem amor. O pior é que eu conheci alguém. O coração de Miguel parou. Conheceu? Quem? Um dos trabalhadores temporários que meu pai contratou. José. É só um peão, não tem nada. Provavelmente vai embora depois do serviço. Mas Terezinha, quando eu converso com ele, sinto algo que não sentia há anos. Ele me olha como se eu fosse uma pessoa de verdade, não uma boca a mais para alimentar ou uma mercadoria para ser negociada. Me ouve quando eu falo, fala coisas que me fazem pensar. E eu fico imaginando, ela parou, a voz engasgada, fico imaginando como seria se fosse ele, se eu pudesse escolher, se a vida fosse diferente. Miguel estava paralisado atrás da cerca, não conseguia respirar direito. E você vai fazer o quê? Perguntou Terezinha. Nada. Não vou fazer nada, porque eu não tenho o luxo de seguir o que sinto. Em uma semana, vou me casar com o fazendeiro Miguel, vou morar na casa dele, vou cumprir meus deveres de esposa e vou enterrar o que sinto por José no mesmo lugar onde enterrei os sonhos que tinha com Fernando. Só que dessa vez, vou enterrar mais fundo. Tão fundo que nunca mais vou conseguir desenterrar. Miguel encostou na cerca, as pernas fracas. O que tinha feito? O que tinha feito? E o José, ele sabe? Perguntou Terezinha. Não, e não pode saber nunca. Ele vai embora daqui a uns dias, vai seguir a vida dele e vai esquecer da moça pobre que conversava com ele no fim da tarde. E eu vou fazer o mesmo. Vou esquecer que existe bondade no mundo, que existe alguém que me faz sentir vista,
porque lembrar disso quando estiver na casa do fazendeiro, cumprindo uma função, seria cruel demais. As duas amigas ficaram em silêncio. Miguel ouviu soluços abafados. Não sabia se de Cida ou de Terezinha ou das duas. Desculpa, disse Cida finalmente. Não queria desabafar assim. Você veio me visitar para me alegrar e eu te joguei tudo isso. Eu sempre vou estar aqui para você, respondeu Terezinha. Sempre, não importa o que aconteça. Elas se abraçaram e Miguel se afastou da cerca devagar, o mundo girando ao seu redor. Ele tinha vindo ali para descobrir se Cida era uma mulher de caráter, se ela era digna de confiança. Mas tinha descoberto algo muito pior, ou muito melhor, dependendo de como olhasse. Ela sentia algo por ele, não pelo fazendeiro Miguel, mas pelo peão José, pela versão dele que era honesta sobre dor, sobre perda, sobre recomeços, pela versão que conversava com ela de igual para igual, sem o peso do dinheiro e da posição social no meio. E daqui a uma semana, quando ele aparecesse como Miguel, quando a verdade viesse à tona, ela ia descobrir que José nunca existiu, que tudo tinha sido mentira, que o homem com quem ela tinha se permitido sonhar era o mesmo homem que ela ia ter que casar por obrigação. Miguel saiu dali, pediu dispensa ao pai de Cida, alegando um compromisso urgente na cidade, e voltou para sua fazenda. Chegou e trancou-se no escritório, ignorando as perguntas de seu Antônio. Ficou ali sozinho, olhando pela janela, vendo a tarde cair em tons de laranja e roxo. E pela primeira vez em 5 anos, Miguel chorou. Não pelas perdas do passado, mas pelo futuro que tinha destruído com as próprias mãos antes mesmo de começar. 2 dias depois, Miguel voltou para a propriedade de Cida. Mas não como José, o peão. Voltou como ele mesmo, o fazendeiro Miguel, vestido com roupas caras, chegando numa carroça boa, com seu Antônio ao lado. Era a hora de fazer a visita formal antes do casamento, como mandava a tradição. O pai de Cida o recebeu na porta, nervoso, esticando a camisa velha, penteando o cabelo com os dedos. Seja bem-vindo, fazendeiro. É uma honra tê-lo em nossa humilde casa. Miguel desceu da carroça, o coração batendo rápido. Cida estava na porta da cozinha, enxugando as mãos num pano. Quando seus olhos se encontraram, ela franziu a testa, confusa. Havia algo familiar naquele homem, mas ela não conseguia identificar o quê. Foi seu Antônio quem piorou tudo. Dona Maria Aparecida, deixe-me apresentar seu futuro marido, o fazendeiro Miguel. Cida deu um passo à frente, ainda confusa. Então ela viu o trabalhador que deveria estar consertando a cerca dos fundos. José estava ali, parado perto dos fundos da casa. Mas não, espera. Ela olhou de novo para o fazendeiro. Os olhos, aqueles olhos ela conhecia. O mundo parou. José? A voz dela saiu num sussurro estrangulado. Miguel não respondeu. Não precisava. A verdade estava estampada no rosto dele, na forma como desviou o olhar, incapaz de segurar o peso da acusação que viria. O senhor? Cida deu outro passo, a voz começando a tremer. O senhor é o José? O pai dela olhou de um para o outro, sem entender nada. Do que ela está falando? Mas Cida não estava ouvindo mais ninguém. Os pedaços estavam se encaixando na cabeça dela. A forma educada de falar que José tinha, as mãos que não eram tão calejadas quanto deveriam ser, as perguntas sobre o casamento, todas as conversas, tudo. O senhor fingiu, disse ela, a voz ganhando volume. O senhor fingiu ser um trabalhador pobre para me espiar, para me testar, como se eu fosse um animal que o senhor estava pensando em comprar. Maria Aparecida. O pai tentou intervir, mas ela o ignorou. Eu contei coisas para o senhor. Cida estava gritando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Contei sobre Fernando, sobre meus medos, sobre minha mãe. Achei que estava conversando com um amigo, com alguém que me entendia, mas era tudo mentira.
O Senhor estava ali me julgando, me avaliando, como se eu fosse mercadoria. Deixe-me explicar, começou Miguel, mas ela não deixou. Explicar o quê? Que o senhor é tão covarde que não teve coragem de me conhecer de frente, que precisou se esconder atrás de roupas velhas e nome falso para descobrir quem eu era? Ela riu, um som amargo e dolorido. Eu achando que o Fernando era o pior. Pelo menos ele foi covarde de cara. Mas o senhor me enganou de um jeito que dói muito mais. Eu só queria saber se podia confiar na senhora, disse Miguel, e foi a coisa errada a dizer. Confiar? Cida deu um passo ameaçador na direção dele. O senhor fala de confiança? O senhor que mentiu desde o primeiro segundo? Que roubou meus segredos fingindo ser outra pessoa? Como o senhor ousa falar de confiança? Se você já passou por uma traição que mudou tudo, deixe um comentário aqui contando como você lidou com isso. Sua história pode ajudar alguém que está passando pela mesma dor agora. O pai de Cida finalmente entendeu o que estava acontecendo e empalideceu. Filha, precisamos desse casamento. As dívidas... Eu sei, pai... Cida se virou para ele, os olhos em chamas. Eu sei das malditas dívidas. Eu sei que não tenho escolha, mas isso não torna o que ele fez certo. Ela voltou a olhar para Miguel, e havia tanta dor naqueles olhos que ele quis desaparecer. Eu vou casar com o senhor, disse ela, a voz controlada agora, fria. Vou cumprir minha parte do acordo. Vou morar na sua casa. Vou cuidar do que for necessário. Mas nunca vou perdoar o que o senhor fez. O senhor destruiu qualquer chance de termos algo real antes mesmo de começar. Maria Aparecida, por favor, tente entender... Entender o quê? Que o senhor é igual a todos os outros homens ricos? Que acham que podem fazer o que quiserem porque têm dinheiro? Ela limpou as lágrimas com raiva. Sabe o que é o pior de tudo? O pior é que o José, aquele trabalhador que conversava comigo, aquele eu estava começando a gostar. Mas ele nunca existiu, existiu? Era só uma máscara. Uma mentira para me fazer falar. Miguel sentiu, como se tivessem arrancado seu coração. Nada do que eu disse era mentira. Meus sentimentos, minha história com Lucia, tudo era verdade. Mas você não era verdade, retrucou Cida. E isso contamina tudo o resto. O casamento ficou marcado para dali a 5 dias. Miguel tentou falar com Cida várias vezes antes disso, mas ela se recusava a vê-lo. Mandava recados através do pai, curtos e diretos. Os preparativos estavam sendo feitos. A igreja estava reservada. Ela cumpriria sua parte. Na noite antes do casamento, Miguel não conseguiu dormir. Ficou no escritório, olhando para a carta que tinha escrito e rasgado 10 vezes, tentando encontrar palavras que consertassem o que tinha quebrado. Mas não existiam essas palavras. Não existia desculpa boa o suficiente. Seu Antônio apareceu na porta, 2 xícaras de café na mão. Eu avisei que ia dar errado. Avisou, admitiu Miguel. E agora? Agora vou casar com uma mulher que me odeia. Uma mulher que tinha todo o direito de confiar em alguém, e eu destruí essa possibilidade. Ele tomou um gole do café amargo, e vou passar o resto da vida tentando consertar isso, mesmo sabendo que talvez nunca consiga. Seu Antônio assentiu. Então é melhor começar provando com ações, não com palavras, porque palavras o senhor já desperdiçou. E ele estava certo. Palavras não consertariam nada. Só o tempo e ações verdadeiras teriam alguma chance, se é que tinham. O casamento aconteceu numa manhã fria. Cida usava um vestido simples, emprestado de uma prima, e não olhou nos olhos de Miguel durante toda a cerimônia. Quando o padre perguntou se ela aceitava aquele homem como marido, ela demorou tanto para responder que as pessoas começaram a se mexer desconfortáveis nos bancos. Finalmente, ela disse sim. Mas foi um sim que soou como não. A festa foi breve, sem alegria real. As pessoas comiam, bebiam, fingiam que estava tudo bem.
Rosa chorou durante toda a celebração, agarrada à irmã. A mãe de Cida, fraca demais para sair da cama, tinha ficado em casa. E Miguel ficou num canto, observando a mulher que agora era sua esposa evitar qualquer contato visual com ele. No fim da tarde, eles subiram na carroça que os levaria para a fazenda. Cida se sentou o mais longe possível dele, olhando para a paisagem que passava. Não falou uma palavra durante toda a viagem de 3 horas. Quando chegaram, ela olhou para a casa grande com expressão neutra. Era bonita, bem cuidada, muito maior que qualquer lugar onde tinha morado. Mas podia ser um palácio ou uma prisão, dava no mesmo para ela. Seu Antônio ajudou-a a descer, gentil. Seja bem-vinda, Dona Maria Aparecida. Obrigada, seu Antônio, ela respondeu, e foi a primeira vez que falou desde o casamento. Miguel mostrou a casa, os quartos, a cozinha, a sala, a biblioteca. Ela seguia em silêncio, memorizando tudo. Quando chegaram ao quarto principal, ele parou na porta. Esse seria nosso quarto, disse ele, mas posso dormir no quarto de hóspede se a senhora preferir. Prefiro, ela respondeu sem hesitar. Nos primeiros dias, eles viveram como estranhos sob o mesmo teto. Cida acordava cedo, cuidava da casa com a ajuda das empregadas, preparava as refeições. Era educada com todos, mas distante de Miguel. Ele tentava conversar no jantar, fazer perguntas sobre o dia dela, mas as respostas eram sempre curtas, práticas. Uma semana depois do casamento, Miguel tomou uma decisão. Chamou Cida até o escritório. Ela entrou com a postura de quem vai para uma batalha. Eu quero que a senhora seja minha sócia, disse ele sem rodeios. Cida franziu a testa. Como assim? Quero que a senhora participe das decisões sobre a fazenda. Tem algumas ideias sobre melhorias nas casas dos trabalhadores, sobre escola para as crianças. Quero ouvir suas opiniões. Por quê? Porque a senhora é inteligente, porque viu de perto as dificuldades que trabalhadores enfrentam, e porque essa fazenda é sua agora também. Cida o olhou com desconfiança. Isso é outro teste? Não, disse Miguel, segurando o olhar dela. É uma tentativa de ser o homem que deveria ter sido desde o início, de tratá-la como parceira, não como propriedade. Ela não respondeu na hora. Mas 2 dias depois, apareceu no escritório com uma lista de sugestões escritas numa letra caprichada. Miguel leu cada item, impressionado com a praticidade e a compaixão por trás de cada ideia. Eles discutiram, concordaram em alguns pontos, negociaram outros, e pela primeira vez desde o casamento, Cida falou com ele por mais de 5 minutos seguidos. As semanas passaram. Miguel implementou todas as sugestões dela, reformou as casas dos trabalhadores, construiu uma escola pequena para as crianças, trouxe um médico da cidade para atender as famílias que moravam na propriedade. E sempre que tomava uma decisão importante, chamava Cida para conversar. Ela começou a amolecer, devagar, como gelo derretendo sob sol fraco. Não perdoou, mas começou a ver esforço. Começou a reconhecer que ele estava tentando ser diferente. Foi então que apareceu Augusto, primo de Miguel. Homem na casa dos 40, bem vestido, mas com olhos de quem vive além das posses. Chegou sem avisar, dizendo que vinha conhecer a nova esposa do primo. Mas seu Antônio descobriu a verdade. Augusto estava afogado em dívidas. Se Miguel morresse sem filhos, a fazenda seria dele. E ele estava espalhando rumores pela região, dizendo que o casamento era inválido porque Miguel tinha enganado Cida, que ela tinha sido coagida. Quando Miguel contou isso para Cida, esperava ver satisfação nos olhos dela. Afinal, era uma saída possível. Anular o casamento, ficar com o dinheiro que ele tinha dado para a família, seguir livre. Mas ela o surpreendeu. Ele está mentindo,
disse Cida com firmeza. Eu sabia da identidade dele antes de casar. Não fui enganada. Era mentira, mas era mentira por escolha dela. Por que está fazendo isso? Miguel perguntou depois que Augusto foi embora, ameaçado de processo se continuasse espalhando rumores. Porque eu escolhi casar com o senhor, respondeu Cida. Foi uma escolha ruim, feita por motivos ruins, mas foi minha escolha. E ninguém vai tirar isso de mim inventando histórias sobre coação. Havia algo feroz nela, uma dignidade que não se curvava. E Miguel sentiu, pela primeira vez em semanas, algo parecido com esperança. Aquela noite, Cida apareceu na porta do escritório onde ele trabalhava. Posso entrar? Sempre! Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele. O senhor está tentando, observou ela. Estou vendo o esforço. Vou continuar tentando pelo resto da vida se for preciso. Ela ficou em silêncio, estudando o rosto dele. Ainda dói, disse ela finalmente. Ainda sinto raiva quando lembro como foi. Mas também reconheço que o senhor está sendo honesto agora. Completamente honesto, até quando dói. E isso é suficiente? Por enquanto é um começo. Não era perdão, mas era uma porta entreaberta. E Miguel sabia que precisava tratá-la com cuidado, provar todos os dias que merecia passar por ela. 6 anos depois, Miguel estava na varanda da casa grande, observando 3 crianças correrem pelo jardim. João, de 5 anos, puxava um carrinho de madeira. Lucia, de 3 anos, corria atrás do irmão rindo. E Antônio, o mais novo com apenas 1 ano, engatinhava na grama sob o olhar atento de Cida. Ela estava diferente agora. Não era mais a moça magra e tensa que tinha chegado ali 6 anos atrás. Tinha ganhado peso. O rosto tinha mais cor. E ela sorria. Sorria de verdade, frequentemente, especialmente quando olhava para os filhos. O primeiro nascimento tinha sido o mais difícil. Cida estava apavorada e Miguel tinha ficado ao lado dela cada segundo, segurando sua mão, enxugando o suor, sussurrando que estava ali, que não ia deixá-la sozinha. Tinha trazido o melhor médico da capital, tinha garantido que tudo seria feito para protegê-la. E quando João nasceu saudável e Cida sobreviveu ao parto sem complicações, os dois tinham chorado de alívio. Miguel chamou Cida da grama. Vem aqui. Ele desceu da varanda, sentou-se ao lado dela. Antônio imediatamente engatinhou para o colo do pai, babando e rindo. Estava pensando, disse Cida, em como as coisas mudaram. Para melhor, espero. Ela o olhou e havia carinho ali. Muito melhor. Mas sabe de uma coisa? Às vezes ainda penso naqueles dias quando o senhor era o José. Miguel ficou tenso. Ainda dói? Não como antes. Agora vejo diferente. Ela pegou a mão dele. O José me mostrou o homem que o senhor poderia ser quando não tinha medo, quando era honesto sobre suas dores. E o Miguel passou os últimos 6 anos provando que José não era mentira, era apenas uma parte do senhor que precisava de coragem para aparecer. Eu te magoei muito, disse Miguel. Essa verdade nunca vai mudar. Magoou. Ela concordou. Mas também me ensinou algo importante. Me ensinou que pessoas podem mudar, que erros podem ser consertados se a pessoa realmente tentar, que fundações rachadas podem ser reconstruídas se tivermos paciência. Ela olhou para as crianças. João estava mostrando algo para Lucia e os dois riam juntos. Quando João crescer, continuou Cida, vou ensinar ele a nunca mentir para quem ama. Mas também vou ensinar que todos cometem erros e que grandeza está em reconhecer e consertar. Porque foi isso que o Senhor fez. Miguel beijou a testa dela lentamente. Te amo, disse ele, e quando falo isso, falo para a Cida, que conheci como José, e para a Cida, que aprendi a conhecer de verdade nesses anos todos. São a mesma pessoa. Sempre foram. Eu também te amo, respondeu ela. Demorei para chegar aqui, mas cheguei.
E é amor verdadeiro, construído com paciência, com honestidade, com perdão que não foi fácil, mas foi possível. Rosa apareceu na varanda. Tinha 19 anos agora, estudava na cidade com o dinheiro que Miguel pagava e tinha um pretendente sério, um rapaz bom que a tratava com respeito. Cida, Rosa chamou. Trouxe o bolo que você pediu. As duas irmãs se abraçaram. A mãe delas tinha falecido 2 anos atrás, mas em paz, sabendo que as filhas estavam bem. O pai tinha parado de jogar, envergonhado demais para voltar às mesas, e agora cuidava de um pedaço da fazenda que Miguel tinha dado para ele administrar. Não era perfeito, mas estava tentando. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, Cida e Miguel ficaram na varanda, olhando as estrelas. "Sabe o que seu Antônio me disse hoje?" perguntou Miguel. "O quê?" "Que a fazenda nunca esteve melhor, que os trabalhadores são mais felizes, mais produtivos, que as famílias têm melhor qualidade de vida. E que tudo isso começou com suas ideias." "Nossas ideias", corrigiu Cida. "A gente faz tudo junto agora." "É verdade." Ele pegou a mão dela. "Às vezes penso em como seria se eu não tivesse mentido desde o início, se tivesse te conhecido honestamente." Cida pensou por um momento. "Talvez a gente não tivesse essa história. Talvez eu nunca tivesse visto o José em você. Talvez você nunca tivesse aprendido que precisava mudar." Ela apertou a mão dele. "Não estou dizendo que foi certo o que você fez. Ainda não era. Mas o que construímos depois, isso sim foi certo." Eles ficaram em silêncio, o tipo de silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. "José", ela o chamou, usando o apelido que agora era carinho, não mais dor. "Sim, obrigada por não desistir de nós." "Nunca vou desistir", prometeu ele. Nunca, e ele cumpriu essa promessa. Nos anos que vieram, nos desafios que enfrentaram, nas alegrias e tristezas que compartilharam, Miguel provou todos os dias que merecia a segunda chance que Cida tinha dado. Não porque era perfeito, mas porque era honesto sobre suas imperfeições. E Cida, por sua vez, aprendeu que perdão não é esquecer, é escolher construir algo novo sobre as ruínas do que foi quebrado. A história deles não era um conto de fadas. Era melhor que isso. Era real, com cicatrizes e tudo, mas era deles. E no final, descobriram que amor verdadeiro não é aquele que nasce perfeito. É aquele que sobrevive aos erros, cresce através do perdão e se fortalece com cada escolha diária de ficarem juntos, de serem honestos, de tentarem sempre ser melhores um para o outro. E assim termina a história de Cida e Miguel. 2 corações que aprenderam que confiar de novo é possível, que perdão pode ser construído tijolo por tijolo, e que os finais mais bonitos nem sempre são os que começam perfeitos, mas os que são conquistados com verdade, paciência e amor que não desiste. Se você chegou até o final e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários. Você já passou por uma situação onde teve que perdoar algo difícil? Como foi esse processo? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam vocês. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até nosso próximo encontro.